With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. Olá pessoal do Relatos do Além. Meu nome é Gustavo, falo aqui de Boa Vista, Roraima, o último estado da região norte do Brasil. Desde já quero falar que já acompanho bastante relatos aí e hoje eu vim compartilhar a minha experiência sobrenatural, né? É algo que me marca até hoje, que me dá calafrios quando eu compartilho com os meus familiares, com as pessoas, meus amigos. E alguns acreditam, outros não, mas é a experiência que eu tive, que eu vivenciei, que eu acredito que foi real, pela intensidade, pelo desfecho ali do momento até o final, porque foi algo que demorou bastante e vocês vão entender o final. No final, quando eu falo que demorou bastante, e algo que me marca até hoje, né? Porque naquele momento ali, eu tentei controlar o máximo da minha emoção, da minha ansiedade, do meu medo, para que eu pudesse assimilar tudo o que estava acontecendo e que ao final eu não pudesse me questionar, né? Em chegar ao ponto de dizer que aquilo não existiu, que foi coisa da minha cabeça, né? Então, vou contar um pouco dessa história. Foi algo que aconteceu em 2002. E assim, eu sempre fui criado pela minha avó, pela minha tia, pois a minha mãe, ela sempre viajava, minha mãe garimpeira, sempre ia para os garimpos do Brasil e da Venezuela. Então, em uma dessas viagens que ela estava, ela retornou para cá, para Boa Vista, juntou os seus filhos, né? E falou pra gente que a gente ia morar na Venezuela. No primeiro momento nós questionamos ela, perguntamos por que dessa tal atitude e ela não respondeu, né? Nós colocamos empecilhos, colocamos dificuldades para chegar até aquele país ali. Falamos sobre a língua que nós não falávamos. Mas para ela isso não era nenhuma dificuldade, porque pois ela já tinha viajado para ali, então ela dominava a língua. Então isso não era empecilho nenhum. Então, como nós éramos crianças, nós acatamos, né? E fomos para aquele país. Chegando lá, nós começamos a residir em uma invasão. E ali foi passando o tempo, começamos a nos adaptar e a nos encontrar ali naquele setor. Morávamos de aluguel, começamos a comprar material e construímos a nossa casa e o tempo foi passando e ali ficamos, né? E conseguimos levar a nossa rotina que tínhamos aqui no Brasil para lá.
Estudávamos de manhã, estudávamos em Pacaraima, né, que é no município que faz fronteira com Santa Helena. Então nós morávamos em Santa Helena e estudávamos em Pacaraima. Então conseguimos trazer a rotina daqui do Brasil para lá. Estudávamos de manhã, íamos a Pacaraima, né, e voltávamos, almoçávamos, fazíamos a nossa tarefa e à tardezinha, no final da tarde, nós íamos brincar. Então os meses foram passando, os anos foram passando. Eu tinha também uma rotina que minha mãe pedia para mim estar comprando refrigerante para ela no final da tarde. Só que teve um dia em especial que eu fiz tudo isso, fui para a escola, voltei, almocei, fiz os trabalhos e fui brincar. E chegou o momento de eu ir comprar o refrigerante da minha mãe. Naquela invasão não existia luz, portes, as estradas não eram asfaltadas, só existia aqueles caminhos de interior, né? Então quando começava a escurecer, você se baseava pelas luzes dos vizinhos, da casa dos vizinhos. E no momento que eu fui comprar um refrigerante para minha mãe, do trajeto da casa até uma ponte que existia, porque nós morávamos numa invasão e ao redor dessa invasão toda existia um rio no formato de feijão. Para mim atravessar esse rio existia uma ponte de madeira. Então quando saí da casa da minha mãe até a ponte, já estava escurecendo. Já era quase 7 horas da noite. Era um trajeto muito grande. Ao colocar a minha mão na ponte e os meus pés ali na escada para estar subindo, de repente se clareou tudo, porque até então era tudo escuro, porque não tinha luz. Clareou-se tudo e eu fui identificar de onde estava vindo essa luz. Levantei o meu rosto e avistei a luz. No momento que avistei a luz, vi algo que eu nunca imaginei, que eu nunca imaginaria ver na vida. Vi uma mulher de cabelos grandes, branca, com vestido de seda, sobre uma vassoura, né? E a todo momento eu olhava para ela como uma criança curiosa. Eu tinha os meus 13 anos, como uma criança curiosa, e por eu não ter tido nenhuma experiência até o momento, eu fixei os meus olhos para ela e tentei conter toda aquela emoção, aquele medo, e tentar assimilar tudo, né, para que eu não viesse me questionar depois se era verdade ou não. E a todo momento ela olhava fixo ao final do rio, porque do trajeto que eu estava e essa pessoa, espírito, demônio, não sei classificar, até o final do rio era um trajeto muito grande. Então, após eu ter avistado ela, em todo momento ela fixava os olhos ao final do rio, em nenhum momento ela olhou para mim, e eu sempre fixado nela. Ela começava a se direcionar ao final do rio. Então ela ia lentamente. Por isso que no começo da história eu falei que foi algo que demorou. E ela ia lentamente. E todo esse período eu acompanhava ela. E nesse período todo ela conseguiu chegar no final do rio. E ela sempre dava gargalhadas. Gargalhadas de bruxa. Eu falo gargalhadas de bruxa porque depois eu pesquisei e vi que quando você pesquisa sobre gargalhadas de bruxa, é as gargalhadas que eu escutei ali naquele momento. Então, eu acompanhei ela até o final do rio. Ela chegou a dobrar. No final do rio existe uma curva. Então eu não avistei mais ela, mas eu consegui avistar o ponto de luz,
por onde ela passava ia se iluminando, porque tinha várias árvores. Então ali praticamente terminou a minha experiência sobrenatural. Gente, eu não acredito em bruxa. Eu acredito em demônios em demônios e anjos que podem se materializar naquilo que você tem mais medo, né? Até então eu não sabia que eu tinha medo de bruxa. Mas enfim, ali naquele país, eles são um país muito pagão. São pessoas que fazem muitas oferendas, fazem muitos pactos. Então, depois dessa situação, eu comecei a analisar, pesquisar e vi que quando você coloca nas pesquisas aparições de bruxa, somente no Mercosul, né? Nos países do Mercosul, principalmente na Venezuela e em Santa Helena, há essas aparições. Em nenhum lugar do mundo há aparições de bruxa, somente ali naquele lugar. Então, essa foi a minha experiência que eu tive sobrenatural, que pude assimilar, que pude aproveitar essa experiência naquele momento ali, para que eu não viesse me questionar e realmente dizer para mim mesmo que aquilo ali foi real, que aconteceu. Então, era isso que eu queria contar para vocês, né? E espero ter ajudado alguém que passou por algo semelhante. E é isso, essa foi a minha história, é algo que me dá calafrios até hoje em contar, e espero ter ajudado vocês. Você tem uma nova mensagem. Fala, Zoucas, ouvinte do Relatos do Além. Meu nome é Heitor, eu sou de uma cidade aqui do interior do estado do Rio de Janeiro, e hoje eu vim contar um relato sobre um caso interessante que aconteceu comigo num sonho que eu tive. Eu nasci numa casa espírita, né? Meu pai e meu avô já eram espíritas, e meu pai já era bem velho, então meu avô era espírita já lá nos idos de 1900, e então essa questão com a espiritualidade e fatos sobrenaturais, para mim, não é novidade. Então, o que aconteceu? Era por volta de 2013, 2014, se não me engano. Eu tinha ido para um churrasco de um aniversário, e a gente tinha outro aniversário, fui com os amigos, a gente tinha outro aniversário mais tarde para ir. Então, eu saí de lá desse churrasco, até tinha bebido um pouquinho, e fui para casa descansar, para aguentar e ir para outra festa, né? Então, cheguei em casa, cheguei no meu quarto, tava sozinho em casa, fui pro meu quarto, tirei a roupa, botei um short, deitei na cama e pum, apaguei. Aí, de repente, eu acordei com muita sede, querendo beber água, e levantei, abri a minha porta, olhei pro lado, tudo exatamente igual. Um fato importante é que quando eu entrei, minha mãe tinha deixado um ventilador que ela ia levar pro sítio na porta do quarto dela. Então, quando eu cheguei, o ventilador estava ali, eu acordei para beber água, passei por ele, fui chegando perto da minha cozinha, e a minha cozinha ela tem uns pedaços da porta de vidro. Então, eu vi que a cozinha estava acesa, achei meio estranho. No que eu abri a porta da cozinha, eu me deparei com dois senhores, um casal de idosos. E eles olharam pra mim meio estranhos, assim, não... meio que... o que você tá fazendo aqui? Aí o senhor olhou pra mim e falou: sai da minha casa, o que você tá fazendo aqui? Eu fiquei muito assustado, fechei a porta, voltei correndo pro meu quarto, me joguei na cama, falei: acorda que é um sonho, e pum, acordei. Aí acordei, continuei com muita sede, meu quarto tava exatamente igual. Minhas roupas no chão ainda. Eu levantei bem abalado com o que tinha acontecido, abri a porta do quarto, passei pela porta da minha mãe, o ventilador não estava ali, eu já achei estranho. No que eu fui para a porta da cozinha, abri a porta da cozinha e não era mais minha cozinha. Era um local com gramado muito verde, uma árvore muito grande lá no fundo, e tinha uma garotinha que ela, no que eu abri a porta, ela me viu e ficou me chamando.
vem pra cá, vem pra cá. Não lembro exatamente as palavras que ela falou, mas ela ficou me chamando. E eu, de novo, fiquei muito assustado. Falei, porra, o que tá acontecendo comigo, né? Fechei. E nessa daí eu já me deparei que já tava ciente que eu tava em sonho lúcido. E eu tinha muito, desde que meu pai faleceu, eu tive muitos sonhos lúcidos. E voltei pro quarto, falei, cara, acorda que agora você tá agarrado em sonho. Deitei, fiquei mentalizando pra acordar. E aí fui pegando no sono e pum, acordei de novo. Nessa última aí que eu acordei, na verdade rolou mais umas 4 vezes essa situação de eu acordar, ir pra minha cozinha, abrir a porta e me deparar com uma situação que não era a minha casa. Mas a última foi a pior de todas. Que quando eu acordei, passei, eu vi o ventilador, falei, porra, agora eu tô acordado. Fui lá, abri a porta da cozinha e não era mais um ambiente nem na minha cozinha, nem o ambiente dos idosos que estavam lá, nem esse campo verde. Era um ambiente que parecia um umbral, cara. Era um fedor de enxofre e uma barulhada, gente gritando. E isso foi a pior sensação que eu já tive, cara. Eu fechei de novo, voltei, sentei na beira da minha cama, de frente pra minha televisão e comecei a orar pro meu pai, orar pra espiritualidade, pedir pra eles me ajudarem, pedir pra eles me acordarem. E nesse momento que eu me forcei a orar, isso ainda dentro desse sonho lúcido, eu comecei a ver na minha televisão, né, que eu tava sentado na beira da cama, de frente pra minha TV, meio que abriu um portal, né? Mas esse portal nada mais era do que a minha visão na vida real, eu deitado, com meu olho forçando a abrir. Então eu comecei a orar, ali na minha frente começou a abrir a visão, dentro de como se fosse um portal, do que o meu corpo na vida real, deitado, estava vendo. Então eu comecei a ver o meu colchão, o meu braço deitado, esticado na cama, a minha TV lá na frente, o meu quarto, e esse portal foi abrindo até que ele tomou conta do espaço todo e eu acordei. E eu acordei muito assustado, né? Falei, porra, o que é isso? O que aconteceu, né? Eu já tive diversos sonhos lúcidos, mas um loop de sonhos lúcidos foi extremamente assustador para mim. Então, foi algo que eu nunca eu presenciei de novo e nunca tinha acontecido comigo, né? Já tive vários sonhos lúcidos, já tive sonho com meu pai, né? Meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos, lá em 2004. Já sonhei com ele diversas vezes e eu tinha total controle do sonho, de encontrar com ele, dele falar comigo. Tem uma vez até que ele me entregou uma carta e eu acordei segurando algo, como se minha mão estivesse segurando algo. Então, eu tô acostumado a ter esse tipo de sonho, mas um sonho assim tão bizarro como esse aí, em que eu fiquei preso em diversos sonhos, num loop, foi assustador. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio dos ouvintes, Relatos dos Ouvintes, aqui dentro do Relatos do Além. Queria deixar meu agradecimento especial para todo mundo que mandou seus relatos hoje aqui no programa. Show demais. Um mais sinistro que o outro sempre, né? Com certeza. Vamos sempre subindo a barrinha aí do bizarro a cada episódio. Então, muito obrigado por todo mundo que tem mandado conteúdo para mim. E também queria agradecer demais a todo mundo que tá lá no nosso grupo secreto, tá bombando cada vez mais, galera. Você sabe que para participar é muito fácil. Se você quiser entrar no grupo secreto, fazer parte da nossa comunidade que cresce a cada dia mais. E, sério, gente, se prepara, porque lá é só história bizarra atrás da outra. E se eu fosse você, não entrava no grupo de noite, tá? Se você tem medo de fantasma, não entra, porque é de noite que a gente bota as histórias mais sinistras, mais aterradoras. Mas se você gosta, se você curte esse assunto, entra lá em www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto, sem acento. E aproveita, apoia. Você precisa entrar no grupo, mas apoia o podcast, ajuda a gente a crescer e fazer mais episódios sinistros cada vez mais, tá? E se você tem histórias pra contar e quer aparecer aqui no programa, não precisa necessariamente ter acontecido com você, tá, gente? Pode ter acontecido com a mãe, com a tia, com os primos, qualquer um. Uma história que você ficou sabendo do amigo de um amigo meu, não tem problema. Manda pra mim lá no WhatsApp, mas primeiro manda um oi pra mim, conversa comigo, vamos interagir, vamos conversar, pra eu te passar aí o esquema, tá? De como é que faz direitinho, como é que grava bonitinho.
E, cara, é isso. Você vai mandar um oi, eu vou te explicar exatamente como é que faz. Pra gente ter uma qualidade de áudio aqui minimamente legal, né? Pra todo mundo ouvir, poder ter essa imersão aí, que é o que é mais legal do programa, né? E obrigado a você que escutou até aqui também o episódio de hoje. E, se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar esperando do outro lado da linha.